E nós estamos aqui hoje no podcast Dança Sem Filtro para falar de dança e estruturação no movimento. Para isso, nós convidamos o professor Leonardo Cordeiro. Léo, olá, Carla. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Uma honra, né? Depois de algum tempo sem nos vermos. Estou muito feliz de estar aqui, né? Poder conversar contigo. É importante de trazer. Também estou muito contente porque tem muita coisa para a gente conversar, você sabe. Mas antes eu queria que você se apresentasse para as pessoas saberem um pouquinho da sua experiência. Ah, sim. Bom, eu sou graduado em Educação Física, né? Minha especialização é Fisiologia do Exercício. Também algumas coisas aí de pilates, treino funcional, lutas, né? Estou voltando a lutar agora, estou super empolgado. E também como professor, né? Do curso de Dança, Arte e Educação, no Esporte, Arte e Educação da FMU, convidado por você algumas vezes. Na pós-graduação. Na pós-graduação. E também, agora, quiropraxista e também terapeuta corporal, né? Certo. Então, mas você sempre teve uma aproximação aí com a dança, né? Sim, a dança fez parte da minha vida, né? Desde garoto, porque comecei a treinar capoeira muito cedo. Né? Então, participava de apresentações, samba de roda, dança, axés e afins. E na minha adolescência eu comecei a dançar forró. Foi a primeira dança assim, que eu pratiquei mesmo. Foi a porta de entrada. Foi, eu me dediquei bastante, porque foi um amigo que me convidou para ajudá-lo nas aulas de dança, né, que ele dava. E eu fiquei anos assim, trabalhando com ele, participando, e foi muito legal. Depois tive a oportunidade lá na escola que você tinha, né? Participar como bolsista lá, né? Acho que eu fiquei quase uns 2 anos lá, né? Foi bastante tempo e eu lembro do interesse na dança esportiva justamente para amarrar com a pós-graduação, entender a dança esportiva, e isso foi um processo muito legal, né? Que nós fizemos. Foi bacana demais. E no Rio de Janeiro também, me conta um pouco lá do teu trabalho com dança. Eu fui para o Rio para fazer um curso específico de liberação miofascial, mais voltado para a parte de postura, dor, essa questão mais assim, terapêutica. E tive contato com algumas pessoas que estudavam com a Angel Viana, né, na escola da Angel Viana. E aí as discussões eram sobre Laban, Bartenieff. Pilates também? Pilates também, ginástica natural, bioginástica. Então foi muito essa bagagem do corpo. Claro. E eu acredito que muito do que a gente vai falar hoje vem desse lugar, né? De como a gente integra esses conhecimentos, né? Dentro de uma proposta de movimento. Sim. Então, e aí eu já começo com a primeira pergunta para você que está me inquietando. Porque hoje a fala, que eu considero muito correta e democrática, a fala é que qualquer corpo pode dançar. Na tua visão, você concorda com isso? Vai parecer meio clichê, mas eu diria depende. Depende de qual expressão de dança nós estamos falando e depende de qual corpo, né? Porque eu tenho uma expressão minha assim que eu falo que é uma coerência de movimento, que é quando um corpo se expressa de acordo com aquela mensagem que ele quer passar. E aí a gente vai ver que se você coloca a mesma pessoa, ou melhor, pessoas diferentes para fazer um mesmo movimento, essa expressão vai ser diferenciada, porque ela é carregada do sentido, da emoção, do que aquela pessoa traz. Né? Tem uma fala do Ivaldo Bertazzo que eu gosto muito, que ele fala que o gestual, até ele ficar limpo, até ele ficar justo, né? Sim. Ele precisa se desconstruir de toda a bagagem emocional que ele traz. Né? Aquele gesto, vamos dizer assim, errado, ele é carregado de emoção. Ele é carregado de traumas, ele é carregado de sofrimento, de história, né? Ou até de performances mais elevadas que ficaram gravadas nesse corpo. Sim. E aí a gente precisa ver se esse corpo está manifestando esse movimento de maneira justa, e justa pode ser estética, pode ser bela, pode ser bonita, pode ser fisiológica, inclusive, porque se a gente tem um corpo que manifesta uma expressão que é nociva para esse corpo,
vai durar pouco tempo essa expressão. E isso é bastante interessante, quando você pontua no nocivo. Estamos falando de saúde. Sim. Pode ser saúde emocional, pode ser saúde física, pode ser Sim. Inclusive, a gente tem essa bagagem histórica de treinamento dentro da dança, vamos dizer assim, muito baseada no balé, né? Aquela coisa da repetição, Sim. Né? Muitas repetições, treinos dos exaustivos. Trabalhos mais tradicionais. Exato. E aí a gente vê hoje, e se eu fosse falar dentro de uma perspectiva de avaliação do movimento, avaliação postural, a gente teria que adequar esse treinamento para cada corpo. Nem sempre é funcional dentro de uma realidade de uma academia, de um clube, né? De um centro esportivo. A gente acaba atendendo em grupos. Mas eu acredito que ajustes pontuais são necessários para cada pessoa, para cada corpo, entendendo que a gente precisa adequar essa demanda de sobrecarga, de volume, de intensidade dentro do que cada corpo suporta. Tá certo. Bom, dentro do que você está falando, Léo, eu estou entendendo assim, que você está olhando mais para um resultado de alto nível, de espetáculo ou de competição. Então, eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente. Antes, eu queria voltar. No pressuposto, se a dança é para qualquer corpo, e você já falou que depende, pensando na dança como um lazer, uma atividade buscando bem-estar ou convivência, convívio social. Sim, claro. E aí? Sim, eu acredito que a dança ela é uma expressão humana. Certo. Então, eu não preciso te ensinar uma técnica para que você experimente a dança. Tá. Por exemplo, eu posso ganhar um presente, ficar extremamente feliz e sair dançando. Tá certo. Né? Verdade. Eu posso, eu assisto... É o natural. Eu assisto o jogo do meu time do coração, fico feliz e saio manifestando movimentos que são expressões como de criança, dança. quando ouve música também, claro. Eu escuto uma música, eu posso elaborar a dança de diversas formas na minha mente e no meu corpo. Eu sou um ser dançante, né? Agora, o que eu falei da coerência é qual é o meu objetivo com essa dança? O que eu quero expressar ou atrair para mim dentro desse ambiente dançante. Então, vamos falar de alto rendimento? Que aí a coisa vai pegar. Quando a gente fala em alto rendimento, a gente está falando realmente em buscar resultados acima da média. Por quê? A dança, enquanto expressão o natural, corporal, expressão, o corpo vivo, ele se movimenta. Então, isso é um assunto. 99% da população. Sim. Né? Tem liberdade para dançar. Isso. Agora, vamos falar daquela porcentagem pequena do alto rendimento que vai buscar uma excelência, um resultado para palco ou para competição. Vamos falar. Sim, claro. Pensando que essa turma, vamos dizer assim, né? Essa turma dos capacitados para a alta performance, né? Que é 2%, talvez, dependendo do generoso, do nicho, né? Mas é uma coisa que é importante a gente pensar, que quando a gente fala sobre performance, todo mundo acha que é um dom, né? Que é um talento que tem o componente genético, né? Sim. Mas o que muitas vezes a gente vê falhar é o processo, né? Porque eu posso muito bem ter vários corpos dançantes numa iniciação, né? Numa turma pequena lá de crianças que estão iniciando dentro de uma prática, seja qual esporte for. Todos estão no mesmo nível, né? Assim, de coordenação motora, né? A parte de desenvolvimento, as habilidades, as capacidades físicas. Sim. E esse nível, ele tem que ser mais abrangente mesmo. Assim, eu posso trazer tarefas, exercícios, situações de jogo, para que esses corpos se desenvolvam com um nível iniciante. Tá tudo bem. Sim. Né? Qualquer pessoa pode interagir nesse ambiente. A dificuldade que a gente vê até para os profissionais dentro do curso da pós-graduação e na prática é o que fazer depois.
Por quê? Eu trago um repertório básico, iniciante, para um grupo, e esse grupo se desenvolve. Nem todo mundo se desenvolve igualmente. Claro. Começam a aparecer corpos dançantes que expressam uma qualidade maior, melhor, né? O que eu faço com essas pessoas? Sim. Porque a gente tende sempre a nivelar pelo aluno mais fraco, pelo aluno que tem mais dificuldade. Só que esses potenciais atletas, eles requerem um investimento de tempo e de qualidade que às vezes o próprio profissional não tem. Sim. Né? Então a gente precisa criar primeiro esse caminho, né? Assim, como é que eu tiro um menino iniciante e faço ele chegar a um nível avançado? Uma vez que eu conseguir fazer essa trajetória, aí a gente tem coisas muito específicas da alta performance. Né? Mas pensa que para o menino sair do nível iniciante, ele tem que chegar num nível regional, por exemplo. Sim. Né? Se ele conseguir se sair bem num nível regional, ele vai para um nível estadual. Estadual, nacional, nacional e internacional. Sul-americana e assim vai. Vai crescer. Só que essa, vamos dizer assim, essa jornada, ela dura 10, 12, 15 anos, não sei, dependendo do nicho, né? Eu me lembro muito de uma aluna que nós tivemos na pós, que ela trabalhava com patinação artística. Sim. E ela comentou que para um nível de adolescentes de 13 anos, a exigência técnica era altíssima no esporte. Né? Sim, já então, aos 13. Aos 13. Então ela tinha que ser capaz, não me lembro agora exatamente, mas era um giro triplo no ar, com uma aterrissagem X e tal. Era um nível extremamente alto para uma criança, né? Assim, pensar uma adolescente de 12, 13 anos. Mas é a realidade do esporte. Né? Se eu tenho potenciais atletas para esse esporte, eu preciso fazer toda a preparação já desde a base. Né? Eu não tenho tempo hábil para fazer isso chegar. Mas nós vimos nos Jogos Olímpicos, lógico que eu acompanhei algumas modalidades que eu gosto mais, que é a ginástica olímpica, a ginástica rítmica e mesmo o breaking. Então, nesses casos, nós já vemos atletas com mais de 20, até 33, né? Sim, eu acho que foi a idade maior que, pelo menos, eu percebi. Então, aí, inclusive, isso me chamou a atenção, porque eu lembro que quando eu assistia Nádia Comaneci, Nádia Comaneci, ela falava, Comaneci, Nádia. Enfim, eram meninas novíssimas, né? Com aquele treinamento puxado já. Extremamente exaustivo, né? Então, e outra, elas eram muito levinhas, era um outro biotipo. Sim. Então, isso muda também. Muda, isso de tempos em tempos pode mudar. Claro. E na dança, eu também vejo isso, Léo. Eu não sei qual que é a tua percepção. Lógico, vai depender do estilo da dança, mas a gente vê uma longevidade aí, um pouquinho maior. Sim. Mas não sei se você já reparou, e até nos esportes coletivos e outros, nós tínhamos uma estrutura de treinamento, né, muito exaustiva. Né? Você precisava treinar horas para conseguir um tal nível de performance. E nem sempre, isso foi uma coisa que, assim, a própria evolução da fisiologia, da biomecânica, nós conseguimos ter mais aparatos. Isso é muito interessante. Porque o que acontecia? Às vezes a demanda técnica era uma. Né? Você precisa de um alinhamento X, uma flexibilidade tal, uma resistência de acordo com aquilo que você entendia, que o treinador entendia, que era a demanda do esporte. Só que, quando a gente olhava do ponto de vista fisiológico, né, o sistema de energia envolvido, né, o quanto que você precisava resistir ou não dentro daquela intensidade e como preparar o corpo para aquilo, a gente foi percebendo que muitos esportes, e muitos mesmo, assim, não tinham essa compatibilidade de preparação dentro do que a fisiologia concebe de sistemas de energia e de uma janela de performance, para o que era a demanda técnica, né? Aí a gente abre para uma outra discussão. Não, exato. Então agora eu vou te perguntar. Na prática, eu já senti muitas vezes que
quantidade de horas de treino não significam qualidade no resultado. Certo. E para mim sempre me pareceu, na prática, uma coisa até pouco inteligente, porque as pessoas se mostram, né? Eu treinei 10 horas, eu treinei 12, eu treino 15 horas por dia. E isso não necessariamente significa resultado. Sim. Me parece pouco inteligente por isso, porque a pessoa está lá exposta a um excesso de treino e nem por isso está colhendo. Então, cientificamente, você está falando que é isso mesmo. Exatamente. Porque a gente tem, vamos pensar assim, demandas diferentes dentro do seu próprio corpo. Imagina assim, eu tenho uma condição cardiorrespiratória X. Nem sempre ela vai estar melhor, né? Vai depender do meu preparo, né? Normalmente não está. Do que eu treino, né? Exatamente. Com certeza. Então eu vou ter que identificar essa demanda e treiná-la, né? Só que não tem nada a ver com a minha demanda articular, por exemplo. Então eu não tenho... Vamos supor que eu só danço ali, né? O professor não tem como saber qual é a minha qualidade articular para suportar treinamentos excessivos. Claro. Né? Não sabe dizer também, né? Uma das técnicas que eu utilizo muito é a liberação miofacial. Sim. A fáscia, ela é responsável por 50% da sua produção de força. Né? Então você imagina que se eu tenho técnica, eu tenho condicionamento. Mas eu não tenho uma qualidade miofacial que me permita produzir mais força. Vai ser um limitador. Claro, se eu não tenho força, eu não aguento o treinamento. No treinamento funcional, né, uma das máximas é: você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Certo. Né? Isso também na fisiologia funciona. A sua performance vai ser limitada pelo seu sistema mais fraco. Né? Então... Gente, isso é uma frase super importante. Guarda aí, anota. Fala de novo, Léo. Pensando que o seu sistema, né, ele vai ser limitado, a sua produção de energia ou até o seu preparo vai ser limitado pelo seu elo mais fraco. Pelo seu elo mais fraco. Portanto, se você tem um profissional como o Léo te acompanhando, você vai ter condição de subir. A ideia é essa, o seu né? resultado. E essa ideia do elo mais fraco não necessariamente quer dizer que você precisa treinar só isso, né? Porque aí às vezes a pessoa, esse é o meu elo mais fraco, eu vou lá e só treino isso. E foca ali. E foca nisso, né? Não necessariamente. Né? A gente precisa ter esse ajuste do treinamento para que eu desenvolva o meu elo mais fraco, mas que eu consiga progredir dentro daquilo que eu sou bom. Claro, porque afinal de contas é uma combinação do todo. Eu brinco como se fosse um relógio, né? Você tem sistemas que são mais curtos, né, de altíssima intensidade. Esses você treina de maneira intensa, rápida. Eu não preciso treinar de maneira extenuante. É diferente de um sistema intermediário que eu preciso treinar de maneiras mais intervaladas ou coisas do tipo. E sistemas mais desenvolvidos, onde eu suporto uma carga por mais tempo, esses sim me permitem fazer atividades mais prolongadas. A questão é se a gente consegue identificar isso dentro da atividade e prescrever de maneira adequada. Né? Então, e agora, mercado de trabalho. O que você falou, eu já acho assim muito interessante, porque realmente faz toda a diferença para quem está ingressando no mercado da dança como profissional, ou mesmo muitos profissionais que não têm uma condição ideal. Então, essa é a questão, mercado de trabalho. Quando a gente vê grandes companhias hoje, eu vejo que já mudou muito o comportamento de 30 anos para cá, que é a época que eu era profissional. E hoje as grandes companhias têm, normalmente, fisioterapeuta, um acompanhamento de um profissional de educação física, com o teu olhar, ou mais para pilates, mas sempre tem alguma coisa, porque hoje o fortalecimento está sendo visto de outra forma. E eu queria que, dentro desse olhar, você aconselhasse aqueles grupos que não têm essa condição de ter uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, o pessoal da dança de salão, que é minha área, eu me ressinto demais em ver como os trabalhos são desenvolvidos, porque normalmente é olhar vídeo, copiar vídeo.
E Sim. não tem suporte absolutamente nenhum, não tem aquecimento, não tem consciência, não tem. E isso me preocupa muito, porque eles estão muito expostos ao encurtamento da vida útil deles. Sim, sim, sim. É muito interessante você perguntar isso, porque eu me lembro de uma das discussões que nós tivemos na Unisanta, numa das últimas aulas, foi sobre isso. Porque pensa assim, vamos criar um cenário do mercado. Né? Eu sou um profissional que vou atender um grupo de alunos. Eu vou passar 1 hora, 1 hora e meia por sessão, sendo que essas sessões têm uma frequência de 2, estourando 3 sessões na semana. Né? Então, vamos fazer assim, criar Sim, 3 horas, um cenário hipotético. 3 horas na semana. Então, eu, profissional, vou atender você por 3 horas na semana. Certo. Aí, quando eu olho para a demanda do meu grupo, então eu preciso, né, como você falou, eu preciso ter uma aula, uma sessão de treino que atenda demandas articulares, demandas posturais, demandas energéticas, demandas musculares, né, demandas mentais, né? Olhar o todo. Olhar o todo. Quando você para colocar isso no papel, para fazer um planejamento, o tempo hábil de aula a aula mesmo, assim, é mínimo, é quase nada. Quase nada. Né? Porque pensa assim, eu vou lá colocar 5 minutos de mobilizações, 5 minutos de aquecimento, né? Contando que os alunos chegaram no horário, né? Verdade, isso já é raro. Aí eu vou instruir, um exemplo, mais 5 ou 10 minutos para ensinar aquilo. Já passaram 20 minutos da aula. Eles vão executar aquela tarefa motora por 10 a 20 minutos, partindo do pressuposto que eles entenderam, né? E aí, de tempo hábil para ele executar aquela tarefa, sobra 5, 10 minutos. Nossa. E eu ainda tenho mais 5 minutos para dar recado, para limpar as coisas e é matemático, o problema já começa aí. Ali. E aí a discussão girou em torno do quê? Como é que eu elaboro essa tarefa, vamos dizer assim, esse planejamento, esse macrociclo, esse mesociclo, esse microciclo, essa sessão de treino dentro de uma periodização, se o meu tempo hábil para execução dessa tarefa é 10 minutos. Então, a minha pergunta é, até onde o profissional que atua nessa área parou para rever e escrever, analisar a própria metodologia que ele está reproduzindo? Porque a gente vê essa dificuldade, né? Eu tenho 3 horas na semana para fazer você virar um atleta, para tirar você do iniciante e chegar no avançado. Como? Sim. Me explica isso. Sim. É aí que nasce essa temática que nós estamos trazendo, de estruturar o movimento a partir de um corpo com técnicas e padrões fisiológicos que a gente sabe que funcionam dentro da demanda dos corpos para aquela atividade. Ou seja, eu posso, dentro de uma mesma tarefa, trabalhar várias coisas. Né? Um exemplo, quando a gente fala da escola, né, a gente fala que a melhor estratégia para desenvolver as habilidades dirigidas é dentro do jogo. Porque no jogo você está treinando a parte técnica que ele tem que fazer, né? A interação, ele está trabalhando as regras, né? Essa coisa da sociabilização, do respeito. Então, o jogo em si, ele carrega uma bagagem muito rica para a pessoa que está praticando. Né? Sim, já está pondo em prática um monte de coisa ao mesmo tempo, claro. Então, a gente cria, e é um pouco do que a gente tenta passar para os alunos, né? Quando a gente ministra para profissionais, vocês precisam repensar a prática de vocês. Né? Porque senão a gente vai repetindo aquela mesma metodologia lá de trás, claro, com aulas que os alunos fazem. Aquele cenário de dança, né? Eu coloco lá 3 meses no iniciante, 3 meses no intermediário, 3 meses no avançado. O aluno sai de lá achando que é avançado, ele vai para um baile e não consegue dançar. E não funciona. Né? Ele vai para uma competição e se sente extremamente acuado, né? Por quê? Porque não dá tempo, não tem tempo hábil mesmo. Né? Ele pode ser avançado na técnica.
E toda essa demanda que a gente está falando, né? E o que eu vejo também, falando num panorama, como você falou, né? 3 meses de iniciante, 3 meses de intermediário, 3 meses de avançado. Uma das coisas que mais me incomoda, que eu acho que falta uma educação, começa na disciplina e na concentração. Se a pessoa não tem concentração, esses Sim. 3 meses de iniciante vão dobrar, triplicar. Porque aí a gente entra no caráter avaliativo da coisa, né? Será que, de fato, a minha prática consegue tirar uma pessoa do iniciante e fazer com que ele chegue ao avançado em 3 meses? Sim, porque só a questão comportamento já é uma coisa que tem que ser trabalhada. E a gente não sabe qual é o perfil, né? Isso. Como é que esses corpos vão reagir? Sim, exatamente. E aí, eu queria... Você falou um pouco de ambiente escolar, você falou um pouquinho do alto rendimento, de adultos, idosos. Sim. Idosos. O que você me diz? Tem alguma diferença, algum olhar em particular? Tem algumas coisas, né? A demanda social é muito interessante, né, para o público idoso, né? Eu faço um trabalho em parceria com o pessoal que trabalha especificamente com idosos, chamado Afromix, né? Não sei se já ouviu falar. Lembro. Já ministrei algumas vezes nos cursos de profissionais, né, que se formam para trabalhar com eles. Então eu tive muito contato com esse público, né? Trabalhei bastante com eles. Mas algumas demandas são interessantes. Por exemplo, a gente tem uma visão antiga, até da medicina, de que o idoso não pode fazer esforço, porque senão ele pode se machucar. Normalmente, a família tende a proteger o idoso e fazer com que ele cada vez se mexa menos. Menos, exatamente. Então, e é um pensamento invertido do que se estuda na educação física, né, Léo? Até pensando fisiologicamente, né? Sim. Pensa assim, nós, na fase adulta, começamos a perder massa muscular. A gente começa a perder densidade óssea, né? A gente começa a perder força. Aí o que eu faço com esse idoso? Coloco ele para descansar, né? Então, é nessa hora que as demandas fisiológicas nos direcionam para a modalidade que eu devo fazer. Uhum. É aí que a musculação acaba sendo a ferramenta mais funcional para esse público. E para outros também, né? Mas vamos pensar nesse público. Por quê? É onde eu tenho o direcionamento para o ganho de massa, para o aumento da força, para o aumento da densidade óssea. Então, hoje a gente sabe que a quantidade de músculo que você tem é o que te vai fazer ter mais tempo de vida, né? Claro. Você sabe, eu vou contar uma história. Eu fiz pós-graduação também em Fisiologia do Exercício. E o meu coordenador perguntou para a classe, o que vocês querem quando vocês forem idosos? O que vocês esperam, né? Como qualidade de vida. E todo mundo, por volta de 20 e poucos anos, sei lá o que eu quero, né? Não estou muito interessado. E aí ele respondeu, vocês querem independência. E ficou todo mundo meio surpreso, porque ele falava, né? Depois dos 30, é só perda. É ladeira abaixo. Isso. E ele falou, vocês vão querer independência. Independência significa força, que era o cerne do curso. Então, é preciso entender, para o idoso, força significa independência. Sentar sozinho, levantar sozinho, ir ao banheiro, e isso... Autonomia, né? É isso. Faz toda a diferença em você ter dignidade. Sim, porque aí a gente vê aquele... É um círculo meio vicioso, né? O idoso não tem essa qualidade, ele se machuca, se fere, se lesiona. As quedas, nossa. Ele fica dependente, logo todo o aparato social, emocional é comprometido. Ele fica mais doente e esse ciclo vai aumentando, né? Uhum. Então, acho que a maior demanda atual seria idosos precisam, não é opção, é necessidade fazer força e ganhar massa muscular. Segunda frase para anotar. Idosos precisam fazer força e ganhar massa muscular. Não, isso não dá para negociar, né? Tem coisas que a gente pode mesclar, né? Se ela vai fazer na academia, no clube, né? Assim, aí sim. Mas a demanda real
precisam de força. E eu aconselharia que a gente começasse isso, depois dos 30, pensando em envelhecer. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela tinha 30 e poucos anos, acho que 40. E ela falou, vocês não sabem, eu já estou indo num geriatra. E todo mundo assim, você é louca? Mas ela na verdade, tá muito à frente, não, né? ela estava muito à frente. Não estava errado, eu não sei como o geriatra orientou. Exato. Mas o profissional de educação física ia orientar direitinho. É isso, porque a gente fala... Pensando em saúde. É isso. Não em doença. E não em doença. Porque se a gente ficar falando sobre a doença... Aí complicou, né? A vida, sim, né? Sim. Então, o exercício é a ação não medicamentosa, mas impressionante, funcional, sei lá, o que você quiser atribuir. Por quê? Hoje a gente tem facilidades, né? Você tem acesso. E isso é uma coisa interessantíssima. Eu me lembrei agora. A gente tem uma lacuna social que muitas vezes nos passa a perna. O que isso quer dizer? Nós temos muitas ações voltadas para idosos. Sim. Só que a demanda ela é específica para aquela faixa etária. Então você só pode participar depois dos 60. Verdade. Agora me diz, o que você faz com o menino? Eu falo porque eu participei e vivi isso. Eu frequentei clubes, balneários, né, assim, centros esportivos que eram da prefeitura, do estado, quando era garoto. Quando você chega aos seus 17 para 18 anos e idade de alistamento e tudo mais... você não tem para onde ir. Você não tem mais suporte. E aí você sai aos 18 e volta aos 60. Olha só que interessante. O que eu faço com esse corpo durante essa vida? Sim. Se eu tenho acesso, recurso e ótimo, e hoje a gente tem mais acesso, mais recursos, sim, tá tudo bem. Mas existe uma grande fatia da população que não tem acesso, que não tem recurso, que não tem nem acesso ao conhecimento para fazer sozinho. Não, né? e mesmo quem tem, muitas vezes a lógica é vencer na vida. Vencer na vida é ganhar dinheiro. Então, se esquece de saúde, de corpo, de movimento. E outra coisa que eu acho assim séria é que quando a pessoa tem um problema, ela vai para o médico. Certo. E me parece um pensamento invertido. Se eu tenho problema, eu cuido da minha saúde e não vou buscar remédios. Porque é esse o caminho mais curto atualmente. Buscar remédio, né? Vou ao médico buscar um remédio para a solução do meu problema, quando antes deveria pensar na solução via saúde, não via doença. Aí eu diria que a gente tem um problema... talvez antropológico, filosófico e até espiritual, né? Porque a gente tem essa bagagem social que nos ensina a buscar um milagre, né? E eu estou usando uma figura bem espiritualizada, mas para brincar com a nossa realidade, porque eu quero ter um milagre, eu quero ter uma vida, eu quero ter um corpo, eu não quero ser o milagre, eu não quero ser a vida que eu quero viver, eu não quero ser alguém que manifesta aquilo que eu acredito. Não, eu tenho que ter alguma coisa que as pessoas disseram que eu tenho que ter. Sim, e soluções rápidas. Exato, geralmente são soluções rápidas. Por quê? Porque se eu for falar para você... do tipo, pagou, levou. Porque olha que interessante, eu atuo também como personal trainer, né? E aí eu tenho altas conversas com uma aluna minha que ela é psicanalista. Opa! E aí tudo que eu converso com ela é muito interessante, que ela fala, mas você já pensou se isso não tem a ver com você? Várias coisas aleatórias assim, né? E aí eu paro muitas vezes e penso, poxa, eu vejo a demanda do outro, né? Mas qual é o reflexo dessa demanda no que eu penso, no que eu faço, no que eu acredito? E eu entendo que muitas das barreiras que as pessoas têm em relação à atividade física não vêm do corpo dela. Vem dessas crenças, do que ela acredita que ela tem que ter. Né? Eu não aceito o meu corpo, eu tenho que ter o corpo padrão. Sim, e isso é verdade o que você está falando, porque tem muitas crenças muito atrasadas, né? Totalmente. Acho que todas elas, então, né? Então é assim, eu vejo muitas vezes as pessoas, eu até falo, né, para os amigos mais íntimos, ei, você está em 2024, não em 1970. Porque o pensamento está lá ainda, são crenças que precisam ser
trabalhadas. E é muito interessante porque parece uma brincadeira, mas isso repercute na forma como ela enxerga o próprio corpo. Na forma como ela escolhe a atividade que ela vai fazer. Você pode reparar que o mercado de trabalho da educação física, ele é nichado. Sim. O que um grupo determina que é legal se torna a tendência. É verdade. Né? E depois da pandemia a gente teve esse fenômeno. O que os famosos direcionaram... tem que falar amém, né? Muitas Exatamente. vezes a gente não tem escolha. Não temos. Não temos porque é o que vende. E né? celebridade muitas vezes influencia aquilo que você ia falar. Né? Exato, porque aí a gente começou a ter que seguir a onda do que os famosos escolheram, ou até foram pagos para dizer, não sabemos muito bem, né? Não é o meu nicho, mas a gente fica refém de uma doutrina midiática, vamos dizer assim, até política muitas vezes, porque ela está em torno dos interesses daquele público. Sim, e muitas vezes, pelo menos na minha área de dança especificamente, eu vejo muitos trabalhos que não correspondem ao que está vendendo, sabe? Então, mostra aquela coisa linda, aquela aula linda, todo mundo rendendo, e não é assim. Sai da aula, está todo mundo arrebentado. Eu tenho certeza que eles não voltam para uma segunda aula. O vídeo está lindo, mas não é real. Sim. E isso me preocupa muito também. Queria te perguntar Infelizmente, outra coisa. Outra coisa que me incomoda. Incomoda não, eu vejo assim, a dança, em certo modo, desde a hora que eu escolho a dança, como eu pratico a dança, como que eu me vejo na dança, isso tudo acaba desde da idade mais nova, né? Educação infantil, eu vejo isso. Vamos falar em corpo e movimento, não precisa ser necessariamente a dança, mas é um processo de autoconhecimento. Sim. O que você falou aí, eu sou o corpo. Se eu sou o corpo, se eu estou viva, Sim. eu me movimento. Portanto, esse processo já começa como um autoconhecimento e aí esbarra, inclusive, em espiritualidade, não filosofia e tudo mais. Você concorda? Fala um pouquinho mais disso, do teu pensamento. Olha só que interessante. Até me vieram algumas coisas pessoais, assim, né? A gente tem uma cultura, não vai dar para fugir da espiritualidade. Por quê? A religião ditou a forma como a gente enxerga nosso corpo. Principalmente no Ocidente. Tá? Uhum. Porque quando você vai ter contato com até espiritualidade e religiões orientais, não tem essa dicotomia, não tem essa separação entre corpo carnal, pecado, demônio, espírito, meditação, qualquer outra coisa, céu, né? Anjos e céu. Sim. Lá não. Né? No Oriente é tudo interligado. Até a sexualidade, por exemplo. Sim, e somos de fato isso, não? Que é a maior energia que a gente tem. Né? É a energia que gera vida. Então, se eu, como corpo, negligencio a minha própria sexualidade, onde é que eu vou parar? Né? Sim. Já começa com um desvio, começa com uma má interpretação de quem eu sou. É enviesado, né? E entender, e talvez isso até me emociona de falar, eu preciso me reconhecer como corpo. E de conhecer de novo. E assim, a partir do momento que eu pratico qualquer coisa nova, eu me reconheço, sabe? Sim. Eu preciso me reconhecer constantemente. Sim. É por isso que eu estou em movimento, sempre buscando uma nova consciência. E a partir do momento que eu mudo essa consciência, eu começo a me relacionar com esse corpo. E aí eu começo a ter responsabilidade por esse corpo. Claro, e isso aí volta para uma espiritualidade, Exato. Não religião, mas de você entender que você habita um corpo, que ele é sagrado, que Sim. você deve cuidar dele. Sim. Então, é o seu templo, né? Exatamente. E aí volta, não é que você... Não, então não tem nada. Não, pelo contrário. Aí eu me reconheço como uma coisa extremamente especial que eu devo cuidar. E aí eu diria que a gente questiona, quando você entende que o seu corpo é o seu templo, você começa a questionar a forma como você enxerga a religião. Ah, sim. Porque geralmente, olha que interessante, geralmente eu vou para a religião para buscar algo. Eu não vou para ser algo.
Sim, Ou algo verdade. não, alguém. Na mesma Né? lógica do médico. Que Exato. a gente falou, vai buscar fora. Porque aí é aquela coisa meio até coach, né? Você é o que você costuma ser, independente de onde você está. Né? Você faz o que você costuma fazer. Você não faz o que você não costuma fazer. E aí, quando a gente fala de uma proposta de treinamento, geralmente a gente confronta as pessoas. Né? Quer ver uma frase muito interessante que a gente escuta na academia? Poxa, mas eu não gosto de musculação. Aí eu falo, que bom, porque você não está num restaurante. Né? Não é para ser gostoso. Sim, boa. Né? Eu não estou aqui para saber o seu nível de satisfação ao executar um supino. Não. Sim. Eu quero que você se dê mal aqui. Eu quero que você falhe. Tá. Eu quero que você se frustre, que você não consiga carregar. Porque aí eu vou saber que você chegou no seu limite e Claro. talvez passou. Sim. E aí a sua mente entendeu que ela precisa se remodelar. O seu corpo entendeu que aquela demanda energética, metabólica, não funciona mais para aquela necessidade. Ele precisa começar a construir massa muscular. Ele precisa começar a relaxar outros músculos. Ele precisa começar a ampliar o condicionamento cardiorrespiratório dele. E aí a qualidade de vida chega, né? E aí muda. Tá ali, né? Tá ali. Chega, mas não tá parada. Se dormir... Exatamente. E olha, queria só fechar esse pensamento, porque a gente precisa entender que qualquer manifestação, seja ela mental, vamos colocar assim, não física, ela precisa chegar no físico. Né? Adoro isso, Léo, porque muitas pessoas conhecidas têm buscado a meditação como uma forma de elevação, mas com a ideia da ausência do corpo para a elevação. E não tem isso, nós estamos encarnados. Exato, exatamente. Não tem, é aquilo que você falou, o elo de tudo, né? É o corpo, é a mente, é o espírito, tudo está absolutamente interligado. Sim. E eu também, como profissional do movimento, entendo que o movimento faz parte de mim, enquanto quem viva. você é. E a gente volta naquela ideia da coerência, né? O quanto que o meu movimento expressa quem eu sou. E não um personagem. Vou tentar sintetizar isso. Muitas vezes a gente tem uma demanda, vamos dizer assim, um trauma, uma coisa mental que aconteceu na nossa vida. E eu acho que eu ressignifiquei na minha mente. Tá tudo bem. Até acontecer a primeira situação, né? Tem uma frase do Mike Tyson que é excelente. Ele fala, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Né? Por quê? Desmonta. Você se prepara, treina, faz o que quiser, mas na hora que a demanda da vida te traz para esse lugar de confronto, às vezes a gente não está tão preparado, né? Assim, então, e o corpo é onde a gente sente. Sim. Né? Então, aquilo que eu falei no começo dos corpos estarem, dos movimentos estarem carregados de emoção, é isso. Porque na hora que você precisa tomar uma atitude frente à sua vida, o seu corpo trava. Trava. Né? É a palavra. O seu corpo bloqueia, o seu corpo se rende, congela. Então, o processo de consciência corporal, ele é do momento que você começou a respirar até você respirar pela última vez. Né? Não tem intervalo, né? Não tem pausa para descanso. Você está sempre se conscientizando, você está sempre se percebendo. Sim. Se você tem consciência disso, ótimo, mas é só o começo. Sim, e é mesmo complexo, é realmente muito complexo. Eu recentemente sofri uma cirurgia simples e recebi anestesia. E o incrível é que assim que eu acordei, eu ainda na maca, eu me vi, por ter consciência corporal, assim, totalmente travada, voltando à anestesia. Eu falei, que processo maluco. Sim. Apesar de eu receber anestesia, eu não relaxei e não me entreguei para a cirurgia. Sim. Tanto é que eu acordei tensa. E a primeira coisa que eu pensei, nossa, preciso relaxar. Fiz isso e apaguei de novo. Seu corpo precisava desse estímulo, né? Isso, como profissional do corpo, me chamou muito a atenção. Eu falei, olha isso, o que está acontecendo? Como que funciona o processo de você se submeter a alguma coisa que, na verdade, você não está querendo. É uma agressão, né? É quase uma agressão. E de fato, né? É violento. Só que isso acontece todo o tempo. A gente está sendo agredido, ajudado, curado, todo o tempo.
E aí você começa a perceber o seu corpo de várias formas. E né? para quem acredita, né, tem mentores que falam assim: você tem 15 minutos para ficar nervosinho, você tem 15 minutos para reagir mal, para gritar e depois baixar a bola de novo. Isso a neurociência nos traz muitas informações hoje, né? O estresse, e vamos colocar estresse como qualquer coisa que nos agride. Ele é a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Sim. Assim. Quer dizer, o veneno você dê a ele apenas uns 15 minutos. Exatamente. É o tempo que você tem para retomar o equilíbrio. Tem até uma sensacional quem conseguir, né? Mas tem até uma passagem bíblica que fala que peça perdão antes de se pôr o sol, né? Alguma coisa do tipo. Olha assim, só, né? não conhecia. Não tenha pendências depois que o sol se pôs, né? Assim, resolve tudo hoje, porque amanhã é outro dia. Amanhã é outra coisa, isso, né? Adorei. Gente, tá dando tempo, a conversa com o Léo é maravilhosa, com certeza nós vamos convidá-los novamente para outros assuntos, porque a conversa vai longe e se ramifica, né, Léo? É uma delícia. A gente tenta ficar num nicho, né, mas geralmente amplia. Bom, e aí eu queria saber se você quer dar uma última palavra. Obrigado. Coloca o teu contato, fala o que você tem feito, convida. Bom, atualmente é teu. Trabalho com as aulas particulares, trabalho com as massagens, né? Trabalho com a liberação miofascial, a quiropraxia, né? Faço um trabalho mais integrado, né? Geralmente as pessoas vão me procurar com essa visão, né? Um pouco mais integrada. Então, quem quiser me acompanhar, tem lá a minha página, né, no Instagram, Treinamento Integrado, por coincidência. Treinamento integrado, e se eu falar errado, nem me acha. No Instagram, gente. Pode me procurar. Leonardo Cordeiro, não deixe de procurar, porque realmente vocês viram que faz muita diferença ter um profissional desse cacife ao seu lado. E no mais são as aulas da pós-graduação, né, que a gente eu tenho alguns cursos, né, eu também atuo com uma metodologia específica de treino funcional, que a gente mescla treino funcional com lutas, que chama CrossFight. Também podem procurar CrossFight lá no Instagram e tal, no YouTube. Atualmente são as ações que eu tenho feito. E no mais, estamos por aqui, né? Vou fazer. A gente dá cursos, né, para profissionais que querem trabalhar com essa metodologia, onde a gente aplica o treinamento funcional convencional e técnicas de luta em pé. Por acreditar que a demanda da luta também nos traz respostas para um corpo que precisa se adequar às demandas do dia a dia, né? Então, isso é legal. Então, para os profissionais que estão meio perdidos aí, vê que o Leonardo tem direcionamento. É isso, Léo. Agradeço demais, Carla. Dança muito Sem obrigado. Filtro agradece a presença de vocês. Continuem nos seguindo. Até lá. Obrigado.